Há muitos e muitos anos, em uma época em que os reis governavam grandes cidades cercadas por muralhas gigantescas, vivia um homem chamado Jonas. Ele era conhecido como profeta, alguém escolhido por Deus para levar mensagens importantes ao povo. Jonas conhecia a voz do Senhor e sabia quando Deus falava com ele. Porém, mesmo sendo um homem de fé, havia algo dentro do coração de Jonas que naquele momento era maior do que sua coragem: o medo. Certa noite, enquanto descansava, Jonas teve um sonho tão forte e tão claro que parecia mais real do que a própria vida. Na visão, a voz de Deus ecoou como um trovão suave, firme e impossível de ignorar. Jonas, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Fale contra a maldade daquele povo, porque os seus pecados chegaram até mim. Quando acordou, Jonas ficou sentado em silêncio por muito tempo. Seu coração batia acelerado. Nínive era uma cidade poderosa, cheia de guerreiros violentos e pessoas conhecidas por sua crueldade. Jonas imaginava os habitantes rindo dele, expulsando-o das ruas ou até mesmo atirando pedras em sua direção. E se eles me machucarem? Pensou. E se ninguém ouvir minhas palavras? Quanto mais refletia, mais medo sentia. Em vez de obedecer, Jonas decidiu fugir. Achava que, se fosse para muito longe, talvez nunca mais precisasse ouvir aquele chamado. Na manhã seguinte, ele se levantou rapidamente, colocou algumas roupas em uma bolsa e correu até o porto mais próximo. O lugar estava cheio de marinheiros carregando mercadorias, pescadores organizando redes e comerciantes gritando preços. O cheiro do mar misturava-se ao vento forte que soprava entre os navios. Jonas encontrou uma embarcação que partiria rumo à Espanha, um lugar distante da Terra Santa. Sem pensar duas vezes, pagou sua passagem e embarcou. Enquanto o navio deixava o porto, Jonas olhou para trás. Talvez acreditasse que estava deixando também para trás a missão que Deus havia lhe dado. No começo, a viagem parecia tranquila. O céu estava limpo, as ondas eram suaves e os marinheiros cantavam enquanto trabalhavam. Mas, conforme o navio avançava mar adentro, algo estranho começou a acontecer. O vento mudou. As nuvens escureceram rapidamente, cobrindo o céu como um enorme manto negro. O mar começou a rugir. Ondas gigantes batiam contra a embarcação, fazendo a madeira render e balançar perigosamente. Então veio a tempestade. O vento soprava com tanta força que parecia querer partir o navio ao meio. Os marinheiros corriam desesperados de um lado para o outro, tentando salvar a embarcação. Joguem as cargas ao mar, gritava o capitão. Caixas, barris e sacos foram lançados nas águas revoltas, mas nada parecia suficiente para acalmar a fúria da tempestade. Cada marinheiro começou a orar para seu próprio Deus, pedindo socorro. Alguns tremiam de medo, outros choravam. Mas Jonas estava escondido na parte de baixo do navio, tentando dormir. O capitão desceu rapidamente as escadas e encontrou Jonas deitado. Como você consegue dormir numa hora dessas? Pergunta indignado. Levante-se, ore ao seu Deus. Talvez ele tenha misericórdia de nós. Jonas se levantou lentamente. No fundo, sabia exatamente por que aquela tempestade havia começado. Os marinheiros decidiram lançar sortes para descobrir quem era o responsável por tamanho desastre. E a sorte caiu sobre Jonas. Todos olharam para ele assustados. Quem é você? Perguntaram. O que fez para trazer essa calamidade sobre nós? Jonas abaixou a cabeça e respondeu: Eu sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Estou fugindo da missão que ele me deu. Ao ouvir aquilo, os marinheiros ficaram ainda mais apavorados. O que devemos fazer para que o mar se acalme? Perguntaram. As ondas cresciam cada vez mais, como montanhas de água. Jonas respondeu com tristeza: Peguem-me e joguem-me no mar. A tempestade acontece por minha causa. Os marinheiros não quiseram fazer aquilo. Remaram com todas as forças, tentando levar o navio de volta à terra firme. Mas era impossível. O mar estava furioso demais. Então eles clamaram ao Senhor: Ó Deus, não permita que morramos por causa deste homem. Não nos culpe pelo sangue inocente dele. Com o coração pesado, os marinheiros seguraram Jonas e o lançaram nas águas escuras. No mesmo instante,
algo extraordinário aconteceu. O vento cessou. As ondas se acalmaram. O mar ficou completamente tranquilo, como um lago silencioso ao amanhecer. Os marinheiros ficaram maravilhados. Ali perceberam que o Deus de Jonas era poderoso de verdade. Muitos se ajoelharam e fizeram votos ao Senhor. Enquanto isso, Jonas afundava nas águas profundas do oceano. A escuridão o cercava. Ele pensou que aquele seria o seu fim. Mas Deus ainda tinha planos para ele. De repente, uma criatura gigantesca surgiu das profundezas do mar. Era um peixe enorme, tão grande que poderia engolir um homem inteiro. Alguns acreditam que fosse uma baleia. Outros dizem que era um monstro marinho criado especialmente por Deus. Ninguém sabe ao certo. O que importa é que o grande peixe abriu sua enorme boca e engoliu Jonas vivo. Lá dentro, tudo era escuro, úmido e silencioso. Jonas podia ouvir apenas os sons da água e o movimento da criatura nadando pelos mares. Durante 3 dias e 3 noites, Jonas permaneceu dentro do peixe. No começo, sentiu medo. Depois, tristeza. Então percebeu algo importante. Não podia fugir de Deus. Naquele lugar estranho e solitário, Jonas começou a orar sinceramente. Senhor, eu estava errado. Ouvi tua voz e tentei escapar. Mas tu me salvaste da morte. Eu obedecerei ao que me pedires. E Deus ouviu a oração de Jonas. Na manhã do 3º dia, o grande peixe aproximou-se da praia. Então abriu a boca e vomitou Jonas em terra seca. Jonas caiu na areia tossindo, cansado e completamente molhado, mas vivo. O vento soprava suavemente enquanto ele olhava para o céu. Pela primeira vez em muito tempo, não tentou fugir. Dessa vez, Jonas decidiu obedecer. Ele caminhou até Nínive, a grande cidade que antes tanto temia. As ruas estavam cheias de pessoas, mercados barulhentos e soldados vigiando os portões. Com coragem renovada, Jonas começou a anunciar a mensagem de Deus. Arrependam-se dos seus maus caminhos. E algo surpreendente aconteceu. O povo de Nínive ouviu. Homens, mulheres, crianças e até o rei reconheceram seus erros. Eles jejuaram, oraram e pediram perdão a Deus. Quando Deus viu que o povo havia mudado de atitude, teve misericórdia e não destruiu a cidade. Assim, Jonas aprendeu uma lição que jamais esqueceria. Não importa quão longe alguém tente correr, Deus sempre sabe onde estamos. E quando obedecemos ao chamado do Senhor, até as maiores tempestades podem se transformar em paz.